Este trabalho busca retratar uma parte da história da Nigéria através do conto Uma Experiência Privada, em que a autora Chimamanda Adichie retrata muito bem aos leitores um dos mais marcantes eventos históricos do seu país através dos olhos de uma personagem chamada Chika, uma personagem nigeriana da etnia cristã Igbo, que é uma universitária de medicina pertencente à elevada classe social, em contraste com uma outra personagem, uma mulher Hausa, que é pobre e muçulmana. Começamos com uma citação. A Nigéria não é uma nação, é uma mera expressão geográfica. Não existem nigerianos no mesmo sentido que existem ingleses, gauleses ou franceses. A palavra nigeriano é meramente uma distinta apelação para distinguir aqueles que moram entre os limites fronteiriços da Nigéria daqueles que não. Obafemi Awolowo. A Nigéria é composta por mais de 250 grupos étnicos. As seguintes são as mais populosas e politicamente mais influentes: Hausa, Fulani, com 29%, Yorubás, com 20%, Igbos, com 20%. Na Nigéria se fala 7% de todas as línguas faladas na Terra. Já para as religiões, existem apenas 3. Em dezembro de 2012, 49,3% da população nigeriana era cristã, 48% era muçulmana e 1,9% eram seguidores de religiões nativas e outras, ou não ligados a qualquer religião. Pesquisas também prevêem que, em 2030, a Nigéria teria uma ligeira maioria muçulmana na população. A Nigéria é aproximadamente dividida pela metade entre cristãos, que vivem majoritariamente na parte sul do país, e muçulmanos, que vivem principalmente no norte. Como isso é retratado no conto? Mais tarde, Chika lerá no jornal The Guardian que os muçulmanos reacionários falantes de Hausa do Norte têm um passado de violência contra não-muçulmanos, e no meio de sua dor, parará para se recordar de que examinou os mamilos e conheceu a delicadeza de uma mulher que era Hausa e muçulmana. Mesmo sem ouvir a pronúncia Hausa cerrada da mulher, Chika vê bem que ela é nordestina, por causa de seu rosto estreito, das maçãs do rosto estranhamente salientes, e que é muçulmana, por causa do lenço. Está agora à volta do pescoço da mulher, mas provavelmente antes trazia-o a emoldurar-lhe o rosto, a cobrir-lhe as orelhas. Um lenço comprido e fino, cor-de-rosa e preto, com a boniteza espampanante das coisas baratas. Chika pergunta-se se a mulher também estará a observá-la. Se a mulher adivinha por causa de sua pele clara e do terço de prata que a mãe insiste que ela use, que ela é Igbo e cristã. Mais tarde, Chika ficará a saber que enquanto ela e a mulher estão a conversar, muçulmanos Haussas estão a matar cristãos Igbos com machetes e a apedrejá-los. A violência religiosa na Nigéria se deve ao conflito cristão-muçulmano na Nigéria moderna, que pode ser rastreada até 1953. Hoje, a violência religiosa na Nigéria é dominada pela insurgência do Boko Haram, que visa impor a Sharia nas partes norte do país. Descobrirá que tudo tinha começado no Parque das Caminhonetas, quando um homem passou com o carro por cima de um exemplar do Corão que estava na berma da estrada. Um homem que por acaso era Igbo e cristão. Os homens que estavam por perto, homens que ficavam por ali sentados todo dia a jogar damas, homens que por acaso eram muçulmanos, arrancaram-no da sua caminhoneta de caixa aberta, decapitaram-no com um golpe de machete e levaram a cabeça para o mercado, pedindo a outros que se lhes juntassem. O infiel tinha profanado o livro sagrado. A Guerra Civil Nigeriana, comumente conhecida como a Guerra de Biafra, de 6 de julho de 1967 até 15 de janeiro de 1970, foi uma guerra travada entre o governo da Nigéria e o Estado secessionista de Biafra. A Biafra representava as aspirações nacionalistas do povo Igbo, cuja liderança sentia que não poderia mais coexistir com o governo federal dominado pelo Norte. O conflito resultou de tensões políticas, econômicas, étnicas, culturais e religiosas, que precederam a descolonização formal da Grã-Bretanha da Nigéria de 1960 a 1963. Olhará apenas para um dos cadáveres, nu, hirto,
com o rosto para baixo, e chamar-lhe-á a atenção o fato de não perceber, olhando só para a carne queimada, se o homem parcialmente queimado é Igbo ou Hausa, cristão ou muçulmano. Escutará a BBC e ouvirá os relatos das mortes e dos montins religiosos com implicações de tensões étnicas, dirá a voz do locutor, e atirará com o rádio contra a parede, e uma raiva feroz e rubra irá percorrê-la ao ver que tudo foi definido e neutralizado e encaixado em tão poucas palavras. Todos aqueles corpos. Em um ano, as tropas do governo federal cercaram o Biafra, capturando instalações costeiras de petróleo e a cidade de Port Harcourt. O bloqueio imposto durante o impasse que se seguiu levou à fome severa. Durante os 2 anos e meio da guerra, houve cerca de 100 mil baixas militares, enquanto entre 500 mil e 2 milhões de civis biafrenses morreram de fome. Em 1968, imagens de crianças Biafra desnutridas e famintas saturaram a mídia de massa dos países ocidentais. Desde o final da Guerra Civil Nigeriana, governos militares governaram golpe após golpe todo o poder nigeriano, sem uma eleição livre e justa até 2011. Hoje é o país com a maior população negra do mundo, é o país mais populoso da África, com cerca de 200 milhões de habitantes, ou seja, 1 em cada 6 africanos são nigerianos, e também é o terceiro maior falante de inglês do mundo, e a maior economia da África.